Aurélia Mendonça estava sentada na beira da cama, olhando para o teste de gravidez em suas mãos. O coração batia acelerado, não de ansiedade, mas de pura alegria. Finalmente, depois de tanto tentar, o resultado que esperava, positivo. Não era apenas um bebê, eram dois. Ela estava grávida de gêmeos. Um sorriso de alívio e felicidade desenhou-se em seu rosto, como se todo o sofrimento do passado tivesse valido a pena. Queria contar imediatamente a novidade a Guilherme, seu marido, e esperava que ele compartilhasse da mesma felicidade. No entanto, a reação de Guilherme não foi a esperada. Quando Aurélia lhe contou a novidade, viu nos olhos dele uma expressão de choque e desgosto, que ele tentou disfarçar com um sorriso forçado. Grávida? De gêmeos? Repetiu ele, a voz carregada de um tom de surpresa que não tinha um toque sequer de entusiasmo. Sim, querido. Eu sei que é uma grande mudança, mas nós queríamos isso, certo? Não é maravilhoso? Aurélia disse, tentando ignorar o desconforto de Guilherme. Ele desviou o olhar, o sorriso desaparecendo lentamente. Guilherme não respondeu de imediato, mas se levantou, caminhando até a janela do quarto. O silêncio pareceu eterno, e Aurélia sentiu seu coração se afundar pouco a pouco. Não sei se é o melhor momento, Aurélia. Eu estava pensando em outras coisas para o nosso futuro. Ter filhos agora vai mudar tudo. Guilherme finalmente falou, ainda olhando para fora, evitando encarar a esposa. Mas você sempre disse que queria ter filhos. Que estava pronto para isso. A voz de Aurélia tremia, uma mistura de tristeza e medo. E agora, com 2 bebês vindo, podemos ser uma família de verdade, Guilherme. Uma família de verdade? Ele riu, mas sem qualquer traço de alegria. Você realmente acha que eu estou pronto para assumir isso agora? Eu nunca quis 2 bebês ao mesmo tempo, nem imaginei que isso aconteceria tão cedo. É muita coisa. Aurélia ficou em silêncio, tentando digerir aquelas palavras. Algo dentro dela começava a se quebrar. A expressão distante de Guilherme, seu tom de voz, tudo indicava que ele não estava envolvido emocionalmente como ela imaginara. Aquela felicidade compartilhada que ela tanto sonhara simplesmente não estava ali. Nos dias que se seguiram, Guilherme tornou-se cada vez mais ausente. Saía cedo para o trabalho, voltava tarde, e evitava qualquer conversa sobre a gravidez. Aurélia tentava manter o otimismo, mas a indiferença de Guilherme era um peso constante. Ela notava como ele se afastava fisicamente, como o espaço entre eles na cama parecia crescer a cada noite. Tentou por várias vezes trazê-lo para perto, sugerindo nomes para os bebês, planejando o quarto deles, mas era como se falasse sozinha. Certo dia, Aurélia decidiu surpreender Guilherme no trabalho. Ela pensou que talvez, se o tirasse da rotina estressante, pudesse lembrá-lo da importância da família que estavam formando. Arrumou-se cuidadosamente, vestindo um vestido que escondia a barriga que começava a aparecer, e comprou o prato preferido dele para almoçarem juntos. Quando chegou ao escritório, porém, não encontrou Guilherme. Seus colegas disseram que ele havia saído para almoçar. Aurélia sentiu o coração apertar, mas decidiu esperá-lo na recepção. Enquanto aguardava, observou, pela janela do prédio, quando Guilherme surgiu na rua, de mãos dadas com outra mulher. Eles pareciam descontraídos, felizes. A mulher, jovem e cheia de energia, ria de algo que Guilherme dissera, enquanto ele a puxava para mais perto e a beijava. Aurélia sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Seu estômago revirou, e a sacola com a comida que trouxera para ele caiu de sua mão. Ela saiu apressada do prédio, não conseguindo conter as lágrimas que escorriam por seu rosto. A confirmação da traição, embora não fosse exatamente inesperada, foi devastadora. Tudo o que ela vinha tentando ignorar agora se tornava realidade diante de seus olhos. Naquela noite, Guilherme não voltou para casa. Ele mandou uma mensagem curta dizendo que precisava trabalhar até tarde. Aurélia ficou no quarto, olhando para a mensagem em seu celular, sentindo o vazio da casa invadi-la. A tristeza que a consumia era insuportável. Ela sabia que, mesmo que Guilherme voltasse, aquele casamento jamais seria o mesmo. Na manhã seguinte, quando finalmente chegou, Guilherme tentou agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas Aurélia não conseguia mais fingir. Ela o encarou, os olhos vermelhos de tanto chorar.
Guilherme, precisamos conversar. Eu vi você ontem. Vi você com outra mulher. A voz de Aurélia saiu trêmula, mas firme. Guilherme pareceu surpreso por um momento, mas logo a expressão de surpresa deu lugar a uma indiferença calculada. Aurélia, não faça drama. Eu não estava feliz e precisava de espaço. Isso não tem nada a ver com você. Ele respondeu, sem qualquer traço de arrependimento. Nada a ver comigo? Guilherme, você me traiu enquanto estou carregando nossos filhos. Como isso não tem a ver comigo? A voz dela subiu, a dor e a raiva transbordando. Guilherme suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Aurélia, eu não quero discutir. Talvez não devíamos ter esses filhos. Talvez devíamos pensar em nos separar. Ele disse, virando as costas e saindo da sala. Aurélia ficou estática. Aquelas palavras foram como uma punhalada em seu coração. Guilherme não apenas a traíra, mas agora queria deixá-la, e, pior, insinuava que ela não deveria ter os bebês. As mãos dela tremiam, e ela sentiu uma onda de desespero se formar dentro de si. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e isolamento. Aurélia decidiu sair para espairecer, tentar clarear a mente. Dirigir era uma das poucas coisas que ainda faziam sentir algum controle. Ela pegou o carro e seguiu sem rumo pelas ruas da cidade, tentando encontrar alguma paz em meio ao caos de seus pensamentos. A chuva começou a cair, pesada e intensa. As ruas ficaram escorregadias, e o trânsito caótico. Aurélia tentava se concentrar na direção, mas seus pensamentos estavam longe, voltando sempre para a traição de Guilherme, para o abandono, para as palavras duras que ele dissera. Foi então que tudo aconteceu em um instante. Um carro vindo em alta velocidade cruzou o sinal vermelho. Aurélia não teve tempo de reagir. O impacto foi violento. Tudo se tornou um borrão de dor, vidro quebrado e escuridão. Ela acordou no hospital, confusa, sem saber quanto tempo havia passado. Sentia dores por todo o corpo, e sua visão estava turva. Tentou falar, mas sua garganta estava seca. Uma enfermeira se aproximou rapidamente ao ver que Aurélia estava consciente. Senhora Mendonça, fique calma. Você sofreu um acidente de carro, mas está em boas mãos agora. Vamos cuidar de você e dos bebês. Disse a enfermeira, em um tom tranquilizador. Aurélia levou um tempo para processar o que ouvirá. Bebês. Seus filhos. Uma nova onda de medo a invadiu, e ela tentou se mexer, mas estava fraca demais. Meus bebês, eles estão bem? Aurélia conseguiu perguntar, a voz fraca e trêmula. Ainda estamos fazendo alguns exames, mas o Dr. Eduardo Amaral está cuidando de tudo. Ele é um dos melhores. Você precisa descansar agora. A enfermeira acariciou a mão de Aurélia, tentando acalmá-la. O nome do médico não lhe dizia nada, mas a maneira como a enfermeira falava dele a deixou um pouco mais tranquila. Aurélia fechou os olhos, tentando respirar fundo, sentindo a dor em cada movimento. Horas depois, Dr. Eduardo entrou no quarto. Ele tinha uma expressão preocupada, mas seus olhos demonstravam determinação. Aproximou-se da cama e olhou para Aurélia, que agora estava um pouco mais desperta. Senhora Mendonça, meu nome é Eduardo Amaral. Eu estou cuidando de você e dos bebês. Ele disse com um sorriso gentil, tentando confortá-la. O acidente foi grave, mas estamos fazendo tudo o que é possível. Preciso que você confie em mim. Aurélia o encarou, tentando encontrar alguma esperança naquela situação desesperadora. Eles vão ficar bem? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Eduardo respirou fundo antes de responder. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas é uma situação delicada. Vou precisar que você seja forte, senhora Mendonça. Seus filhos precisam de você agora mais do que nunca. Aurélia sentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não importava a dor que estivesse sentindo, ela sabia que precisava lutar. Precisava lutar por aqueles dois pequenos seres que dependiam dela. Eduardo a observou por um instante, reconhecendo aquela força que lhe vira em poucos pacientes antes. Havia algo nela que o fez sentir que não podia falhar. Ele não falharia. Vou cuidar de você e dos seus filhos como se fossem minha própria família. Prometo.
disse ele, com uma convicção que surpreendeu a própria Aurélia. Aurélia fechou os olhos, deixando aquelas palavras ecoarem em sua mente. Ela precisava acreditar que tudo ficaria bem, mesmo quando tudo ao seu redor parecia tão sombrio e sem esperança. Era apenas o começo de uma longa batalha, mas, por seus filhos, ela lutaria com todas as forças que ainda tivesse. Aurélia acordou no hospital sentindo a cabeça pesada, como se estivesse imersa em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Seus olhos se abriram lentamente, e a luz do quarto, embora fraca, a incomodava. Sentiu a dor em seu corpo e a incapacidade de se mover livremente, como se estivesse presa a uma realidade dolorosa. Seus pensamentos estavam confusos, mas logo ela se lembrou do acidente. A memória do impacto a fez estremecer, e sua mão foi instintivamente para a barriga. "Meus bebês", sussurrou, a voz falha. Uma enfermeira ao lado da cama percebeu que Aurélia havia acordado e rapidamente se aproximou, tentando tranquilizá-la. "Senhora Mendonça, por favor, tente se acalmar. Você está em boas mãos. Estamos fazendo todo o possível por você e pelos seus bebês." A enfermeira sorriu gentilmente, segurando a mão de Aurélia. Aurélia fechou os olhos por um momento, tentando respirar fundo, mas a dor era intensa. Sua preocupação maior não era consigo mesma, mas com os filhos que carregava. Sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, e uma sensação de impotência tomou conta dela. Era tudo tão assustador. "Eles estão bem?" perguntou, abrindo os olhos e encarando a enfermeira com uma expressão cheia de medo. "O Dr. Eduardo Amaral está cuidando de você. Ele vai explicar tudo assim que puder. Por agora, o importante é que você descanse, certo?" respondeu a enfermeira, apertando suavemente a mão de Aurélia antes de se afastar para verificar alguns equipamentos ao lado da cama. Minutos depois, a porta do quarto se abriu, e o Dr. Eduardo entrou, com uma expressão serena, mas visivelmente preocupado. Ele tinha uma aura de calma e determinação que fazia Aurélia sentir um pouco mais de esperança. Aproximando-se da cama, ele sorriu para ela, tentando passar uma sensação de segurança. "Olá, Aurélia. Sou o Dr. Eduardo Amaral, e estou cuidando de você e dos seus bebês. Sei que deve estar muito assustada, mas estou aqui para explicar o que está acontecendo." Ele disse, com a voz baixa e tranquila. Aurélia o observou por um momento, avaliando sua expressão. Havia algo reconfortante naquele homem, como se ele realmente se importasse, e não fosse apenas mais um profissional fazendo seu trabalho. "Como estão meus filhos, doutor? Eles estão bem?" perguntou, com um olhar cheio de esperança. Eduardo respirou fundo antes de responder. Sabia que aquela conversa não seria fácil. "Aurélia, o acidente foi muito grave. Mas posso garantir que estamos fazendo todo o possível para garantir que você e os bebês fiquem bem. Você sofreu algumas lesões, e os bebês nasceram prematuramente. Tivemos que fazer uma cesárea de emergência para salvar a vida deles. Eles estão na UTI neonatal agora, recebendo todos os cuidados necessários." Ele falou devagar, para que Aurélia pudesse absorver cada informação. Aurélia sentiu um aperto no peito ao ouvir a palavra prematuramente. Seus bebês tão pequenos, tão vulneráveis, agora lutando por suas vidas. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e ela não conseguia conter o soluço que se formava em sua garganta. "Eu quero vê-los, por favor, doutor, eu preciso vê-los." Ela implorou, sua voz entrecortada pelo choro. Eduardo assentiu, compreendendo a necessidade de Aurélia de ver seus filhos. Mas sabia que precisaria prepará-la para o que iria encontrar. "Eu entendo, Aurélia. Vou fazer o possível para que você os veja em breve, mas preciso que saiba que eles são muito pequenos e estão ligados a muitos aparelhos. Pode ser difícil vê-los assim." Eduardo se aproximou mais da cama, segurando a mão de Aurélia em um gesto de apoio. "Mas eles estão recebendo os melhores cuidados, e vou estar com você em cada passo desse processo." Aurélia fechou os olhos, tentando se preparar mentalmente. Tudo o que ela queria era poder segurar seus bebês, protegê-los, dar-lhes o amor que mereciam. Mas, em vez disso, estavam separados por tubos, incubadoras e incertezas. Eduardo, vendo a luta interna de Aurélia, sentiu-se ainda mais determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance por ela e pelos gêmeos. Naquela tarde, Eduardo conseguiu autorização para levar Aurélia em uma cadeira de rodas até a UTI neonatal.
Ele queria que ela visse os filhos, mesmo que fosse uma experiência difícil. Quando entraram na sala, o som constante dos aparelhos monitorando cada um dos bebês criava um ambiente tenso, mas Eduardo tentou confortá-la. Eles estão ali, Aurélia. Ele apontou para 2 pequenas incubadoras, onde estavam seus bebês, tão pequenos e tão frágeis, conectados a tubos e cabos. Aurélia olhou para eles, e as lágrimas voltaram a cair livremente. Seus filhos eram ainda menores do que ela imaginava. O medo e a dor em seu coração eram avassaladores, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um amor inexplicável. Acariciou o vidro da incubadora, como se pudesse, de alguma forma, tocar a pele dos bebês e transmitir-lhes sua força. Vocês vão ficar bem, meus amores. Eu prometo que vou lutar por vocês. Não importa o que aconteça. Sussurrou, mesmo sabendo que os bebês não podiam ouvi-la. Eduardo ficou ao lado dela, observando a cena em silêncio. Ele sabia o quanto aquela mulher era forte, e se admirava da sua capacidade de lutar mesmo em um momento tão delicado. Ele sabia que precisaria fazer muito mais do que seu trabalho como médico, precisaria ser um ponto de apoio para Aurélia e para aquelas crianças. Depois daquele dia, Eduardo passou a visitar Aurélia com frequência, sempre trazendo atualizações sobre os bebês e tentando manter sua esperança viva. Letícia, esposa de Eduardo, também passou a fazer visitas, levando pequenos presentes para os gêmeos. Ela não podia ter filhos, e algo na história de Aurélia a comovia profundamente. Havia um laço invisível sendo formado ali, entre Aurélia, Eduardo e Letícia, uma conexão que transcendia as circunstâncias trágicas. Certa tarde, Letícia se sentou ao lado de Aurélia e segurou sua mão, o olhar cheio de compaixão. Aurélia, eu sei que não posso imaginar o que você está passando, mas quero que saiba que estou aqui para você. Eduardo e eu estamos dispostos a ajudar no que for preciso. Você não está sozinha. Letícia falou, com uma sinceridade que tocou profundamente Aurélia. Aurélia, que já havia chorado tantas vezes sozinha, sentiu uma onda de gratidão ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez desde o acidente, ela não se sentia completamente desamparada. Havia pessoas ao seu redor dispostas a ajudá-la, e isso lhe dava um pouco de esperança. Obrigada, Letícia. É difícil expressar como me sinto. Mas saber que vocês estão aqui faz toda a diferença. Aurélia respondeu, apertando a mão de Letícia. Os dias que se seguiram foram cheios de altos e baixos. Aurélia passava boa parte do tempo na UTI, ao lado dos bebês, falando com eles, tentando transmitir toda a força que ainda tinha. Guilherme, por outro lado, se tornava cada vez mais ausente. Apareceu no hospital algumas vezes, mas sua atitude era fria e distante. Ele parecia mais interessado em manter as aparências do que em realmente apoiar Aurélia e os filhos. Certa vez, durante uma das visitas de Guilherme, Aurélia não conseguiu mais conter sua frustração. Guilherme, por que você está aqui? Ela perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Se não quer ser parte da vida dos nossos filhos, não precisa vir. Eles precisam de pessoas que os amem, não de quem esteja aqui por obrigação. Guilherme ficou desconcertado por um momento, sem saber como responder. Sua expressão alternava entre irritação e culpa. Aurélia, eu estou tentando fazer o que é certo. Respondeu, mas suas palavras soavam vazias. Fazer o que é certo? Então talvez o certo fosse você ser honesto consigo mesmo e com a gente. Se não quer estar aqui, não venha. Eu não preciso de você desse jeito, e muito menos os nossos filhos. Aurélia disse, sentindo uma força crescer dentro de si. Uma força que ela nem sabia que ainda possuía. Guilherme não respondeu. Ele simplesmente saiu do quarto, sem olhar para trás. Aquela foi a última vez que Aurélia o viu no hospital. Ela soube, naquele momento, que estava verdadeiramente sozinha, mas, paradoxalmente, também percebeu que era capaz de lidar com aquilo. Não por ela, mas pelos filhos. Com o passar das semanas, os bebês começaram a mostrar sinais de melhora. Embora ainda estivessem em condição delicada, os médicos estavam otimistas. Eduardo e Letícia estavam sempre ao lado de Aurélia, oferecendo apoio, palavras de incentivo e, mais importante, presença. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada dia.
Letícia passou a cuidar de Aurélia como se fosse parte da família, e Eduardo estava sempre atento à saúde dos gêmeos, garantindo que recebessem o melhor tratamento possível. Uma noite, enquanto estava sozinha no quarto, Aurélia refletia sobre tudo o que havia acontecido. A dor do acidente, a traição de Guilherme, a luta dos seus bebês pela vida. Tudo parecia tão distante, ao mesmo tempo, tão presente. Ela sabia que o futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez, sentiu que não estava completamente perdida. Seus filhos estavam lutando, e ela também lutaria. Não importava o quanto fosse difícil, ela os protegeria a qualquer custo. Ao olhar pela janela do hospital, viu as luzes da cidade brilhando, e algo dentro dela mudou. A dor e o medo ainda estavam lá, mas agora havia algo mais, uma determinação inabalável. Aurélia sabia que, por seus filhos, ela enfrentaria qualquer desafio, e, com a ajuda de Eduardo e Letícia, ela não estaria sozinha nessa jornada. Aurélia fechou os olhos, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Ela sabia que não podia prever o futuro, mas, naquele momento, decidiu que faria tudo ao seu alcance para garantir que seus filhos tivessem uma vida cheia de amor e esperança. E essa promessa, feita em silêncio naquela noite, se tornaria a força que a guiaria dali em diante. Aurélia acordou certa manhã sentindo um cansaço diferente. Não era apenas a exaustão de estar em um hospital, acompanhando cada passo dos bebês na UTI neonatal. Era uma fadiga profunda, algo que ela não conseguia explicar. Sentia dores no corpo, e uma estranha falta de energia a deixava preocupada. Mesmo sem querer chamar a atenção de Eduardo, sabia que não poderia ignorar esses sintomas. Doutor Eduardo, eu não estou me sentindo bem, Aurélia disse, tentando não parecer alarmista enquanto o médico fazia sua visita rotineira ao quarto. Eduardo, que conhecia Aurélia o suficiente para saber que ela não reclamava sem motivo, franziu o senho e se aproximou, avaliando sua expressão. Como assim, Aurélia? O que você está sentindo? Perguntou, com um tom de voz calmo, mas claramente preocupado. Estou muito cansada. Meu corpo parece pesado, e sinto dores estranhas, como se algo estivesse errado. Ela tentou explicar, olhando para Eduardo com um misto de medo e esperança de que fosse apenas um mal-estar passageiro. Eduardo assentiu, tentando não transparecer a apreensão que sentia. Ele sabia que, após um trauma como o acidente, o corpo de Aurélia poderia estar passando por diversos processos complicados. Mas não poderia descartar nenhuma possibilidade. Ele precisava garantir que nada fosse negligenciado. Vou pedir alguns exames, Aurélia. Vamos investigar isso, ok? Ele falou, oferecendo um sorriso reconfortante. Pode ser apenas o estresse de tudo pelo que você passou, mas quero ter certeza de que não é nada mais sério. Aurélia concordou, tentando afastar o medo que crescia em seu peito. Ela sabia que Eduardo se importava, e isso lhe dava algum conforto. Mas, conforme os dias passaram, ela não conseguia evitar o pensamento de que algo estava terrivelmente errado. As dores continuaram, e sua energia parecia desaparecer a cada manhã que acordava. Os resultados dos exames chegaram poucos dias depois. Eduardo entrou no quarto de Aurélia com uma expressão séria, e ela percebeu que algo não estava bem. Ele se aproximou da cama e se sentou ao lado dela, segurando suas mãos com firmeza. Aurélia, preciso conversar com você sobre os resultados dos seus exames. Eduardo começou, respirando fundo antes de continuar. Os exames mostraram algo preocupante. Você tem um tumor, um câncer que, infelizmente, é agressivo. Aurélia ficou em silêncio por um momento. As palavras pareciam ecoar em sua mente sem fazer sentido. Câncer. Um tumor agressivo. Tudo parecia surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa, não com ela. Um tumor. Câncer? Ela repetiu, tentando entender o que aquilo significava. Como assim, doutor? Eu não posso ter câncer. Não agora. Não posso deixar meus filhos. Eduardo sentiu um aperto no coração ao ver a dor e o medo nos olhos de Aurélia. Ele sabia que ela lutava não apenas por si mesma, mas pelos filhos, e agora tinha que lidar com uma nova e devastadora batalha. Eu sei que é muito difícil ouvir isso, Aurélia. Mas você precisa ser forte.
Existem opções de tratamento, mas preciso ser sincero, o tratamento será intenso e pode colocar em risco a sua saúde e a dos bebês. Precisamos decidir juntos qual será o próximo passo. Eduardo disse, mantendo sua voz calma, mas firme. Aurélia fechou os olhos, tentando controlar a onda de desespero que ameaçava dominá-la. Era como se uma tempestade estivesse passando dentro dela, destruindo todas as esperanças que tentará manter até aquele momento. Ela pensou em seus filhos, tão pequenos e vulneráveis, e sentiu seu coração se apertar. E se eu não fizer o tratamento? Ela perguntou, abrindo os olhos e encarando Eduardo. Sua voz estava carregada de medo, mas também de determinação. E se eu decidir lutar pelos meus filhos até o fim, sem colocar a vida deles em risco? Eduardo respirou fundo. Aquela era uma decisão que apenas Aurélia poderia tomar, e ele respeitava isso. Mas sabia que era seu dever como médico informá-la sobre todos os riscos. Aurélia, se você não fizer o tratamento, o câncer vai continuar a se espalhar. Eu não posso garantir quanto tempo você teria. Pode ser que você consiga algum tempo com seus filhos, mas não será uma luta fácil. Eu estarei ao seu lado, qualquer que seja a sua decisão. Mas preciso que você tenha consciência dos riscos. Eduardo respondeu, a voz suave e cheia de empatia. Aurélia sentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela sabia que não poderia tomar aquela decisão com pressa. Precisava pensar nos filhos, em tudo que ainda queria viver com eles, em todas as promessas que fizera para si mesma desde que os viera pela primeira vez na UTI. Aurélia passou aquela noite em claro, refletindo sobre sua vida, seus medos e suas esperanças. Sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria o destino de seus bebês e o seu próprio. Na manhã seguinte, Letícia entrou no quarto de Aurélia, encontrando-a sentada, olhando pela janela. A expressão de Aurélia era triste, mas também determinada. Letícia se aproximou e se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Aurélia, Eduardo me contou sobre os resultados dos seus exames. Eu nem sei o que dizer. Mas eu estou aqui, e vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Letícia disse, com os olhos marejados. Aurélia se virou para ela, sentindo a sinceridade nas palavras de Letícia. Havia algo naquela mulher que a fazia sentir-se segura, mesmo diante de um futuro tão incerto. Letícia, eu decidi não fazer o tratamento. Aurélia falou, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Não posso colocar a vida dos meus bebês em risco. Vou lutar por eles, o máximo que puder. Sei que é uma escolha difícil, mas é o que meu coração diz que devo fazer. Letícia a abraçou, tentando transmitir todo o apoio que podia naquele gesto. Sabia que Aurélia estava tomando uma decisão incrivelmente difícil, mas respeitava sua força e coragem. Não importava o que acontecesse, ela estaria ao lado de Aurélia e daqueles bebês. Eu respeito sua decisão, Aurélia. E quero que saiba que Eduardo e eu estamos aqui para você, para o que precisar. Nós vamos cuidar de você e dos seus filhos. Você não está sozinha. Letícia disse, as palavras carregadas de emoção. Nos dias que se seguiram, Aurélia encontrou conforto no apoio de Eduardo e Letícia. Embora soubesse que sua escolha significava abrir mão de qualquer chance de lutar contra o câncer, ela se mantinha firme. Cada momento que passava ao lado dos bebês, cada visita à UTI, cada pequena melhora dos filhos, tudo aquilo a fazia acreditar que estava fazendo a coisa certa. Uma tarde, enquanto Eduardo estava no quarto com Aurélia, ele se aproximou da janela e olhou para fora, pensativo. Depois de um momento de silêncio, ele se virou para Aurélia, que o observava atentamente. Aurélia, eu preciso te dizer algo. Eduardo começou, parecendo hesitante. Eu sei que você decidiu não fazer o tratamento, e eu respeito isso. Mas quero que saiba que estou aqui para você. Vou cuidar de você e dos seus bebês até o fim, e não vou medir esforços para dar a vocês todo o suporte que precisarem. Aurélia sentiu uma onda de gratidão tão grande que mal conseguia falar. Ela sabia que Eduardo tinha um coração enorme, mas ouvir aquelas palavras fazia toda a diferença. Não estava mais sozinha. Tinha aliados ao seu lado, e isso a fazia sentir-se mais forte. Obrigada, Eduardo. Você não faz ideia de quanto isso significa para mim. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, mas agora lágrimas de gratidão.
Naquela noite, Letícia e Eduardo conversaram longamente sobre o futuro de Aurélia e dos bebês. Letícia sabia o quanto aquela situação afetava Eduardo. Ele não era apenas o médico de Aurélia, havia se envolvido emocionalmente, sentindo-se responsável por aquela família. Letícia também compartilhava desse sentimento. Havia algo em Aurélia e em seus filhos que a tocava profundamente, talvez por causa do desejo não realizado de ser mãe. Eduardo, eu estava pensando, Letícia disse, hesitante. Se algo acontecer com Aurélia, nós poderíamos cuidar dos bebês. Eu sei que não é fácil, mas sinto que estamos conectados a eles de alguma forma. Eduardo olhou para Letícia, surpreso, mas logo sorriu. Ele sabia que aquela era uma ideia que também lhe passava pela cabeça, embora não quisesse admitir. Letícia, eu já pensei nisso. Sei que seria uma grande responsabilidade, mas também sinto que estamos destinados a fazer parte da vida deles. Se esse for o desejo de Aurélia, vamos cuidar de seus filhos como se fossem nossos. Eduardo respondeu, segurando a mão da esposa. Com o passar dos dias, a condição de Aurélia se agravava lentamente. As dores tornavam-se mais intensas, e ela sabia que seu corpo estava falhando. Mas, ao mesmo tempo, os bebês começavam a melhorar. Pequenas vitórias diárias enchiam seu coração de esperança. Cada sorriso dos enfermeiros da UTI, cada notícia positiva sobre o progresso dos filhos, tudo isso dava a ela a certeza de que estava fazendo a escolha certa. Uma manhã, Eduardo entrou no quarto e encontrou Aurélia em um momento de fragilidade. Ela estava mais pálida do que o normal, e sua respiração estava ofegante. Ele se aproximou e segurou sua mão, percebendo que Aurélia tinha algo a dizer. Eduardo, eu sei que meu tempo está acabando, ela disse, sua voz fraca, mas decidida. Quero que você e Letícia cuidem dos meus bebês. Sei que eles vão precisar de vocês. Vocês são pessoas boas, e sei que lhes darão todo o amor que eu gostaria de dar. Eduardo sentiu um nó na garganta, as lágrimas se formando em seus olhos. Apertou a mão de Aurélia com firmeza, tentando transmitir a ela toda a força que ainda tinha. Aurélia, prometo a você que Letícia e eu cuidaremos dos seus filhos como se fossem nossos. Você não precisa se preocupar. Eles estarão sempre cercados de amor, e faremos de tudo para que tenham a melhor vida possível. Eduardo respondeu, com a voz embargada. Aurélia fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem por seu rosto. Era um misto de dor e alívio. Sabia que estava deixando seus filhos em boas mãos, e isso lhe dava paz. O futuro ainda era incerto, mas ela tinha certeza de que seus bebês estariam rodeados de amor e cuidado, e isso era tudo o que importava. O hospital estava silencioso naquela manhã, quando Eduardo entrou no quarto de Aurélia. Ele sabia que os últimos dias haviam sido difíceis para ela. Cada manhã era uma luta, e cada respiração, um desafio. Eduardo observou Aurélia dormindo, seu rosto pálido, e percebeu o quanto ela estava frágil. Sentia um aperto no coração ao pensar que não havia muito mais que pudesse fazer por ela. Sua luta contra o câncer era incansável, mas ele sabia que o tempo estava se esgotando. Aurélia abriu os olhos devagar, despertando com a presença de Eduardo no quarto. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de carinho. Sentia-se segura quando Eduardo estava ali, e sabia que ele faria tudo que estivesse ao alcance para garantir o bem-estar dos seus bebês. Bom dia, Eduardo, murmurou, sua voz fraca. Eduardo se aproximou, segurando a mão dela gentilmente. Seu sorriso era triste, mas ele tentou parecer otimista. Sabia o quanto Aurélia precisava disso. Bom dia, Aurélia. Como você está se sentindo hoje? Perguntou, enquanto se sentava ao lado dela. Aurélia respirou fundo, sentindo a dor em cada movimento, mas não queria transparecer fraqueza. Queria ser forte, mesmo que apenas por mais um dia. Cansada, mas estou aqui, e isso é o que importa, certo? Respondeu, sorrindo para Eduardo, que retribuiu o sorriso, embora sentisse um peso em seu coração. Isso mesmo. Cada dia é uma vitória, Aurélia. E eu estou aqui para lutar com você. Eduardo apertou suavemente a mão dela, tentando transmitir-lhe um pouco da força que ele sabia que ela precisava. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas compartilhando a presença um do outro. Eduardo sabia que Aurélia precisava de tempo para processar tudo o que estava acontecendo, e ele não queria apressá-la.
Letícia logo entrou no quarto, trazendo um arranjo de flores frescas. Ela se aproximou da cama de Aurélia e sorriu calorosamente. Bom dia, Aurélia. Trouxe algumas flores para alegrar o dia. Letícia colocou as flores ao lado da cama, e Aurélia sorriu, emocionada com o gesto. Obrigada, Letícia. Você sempre tão gentil. Aurélia disse, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Letícia se aproximou e segurou a outra mão de Aurélia, sentindo a fragilidade daquela mulher, mas também sua coragem. Você é parte da nossa família, Aurélia. E sempre será. Estamos todos aqui por você. Letícia falou, olhando nos olhos de Aurélia, que a sentiu, emocionada. Os dias que se seguiram foram marcados por altos e baixos. Aurélia passava o tempo que podia ao lado dos bebês na UTI, mesmo que estivesse cada vez mais fraca. Ela sabia que cada momento com eles era precioso e fazia questão de estar presente, conversando com os pequenos, acariciando o vidro da incubadora e contando histórias sobre como sonhava em levá-los para casa um dia. Eduardo e Letícia estavam sempre ao seu lado, dando apoio e cuidando para que ela tivesse tudo o que precisasse. Uma noite, quando Aurélia estava particularmente cansada, ela chamou Eduardo ao seu lado. Seu olhar estava distante, e ele sabia que ela tinha algo importante a dizer. Eduardo se aproximou e segurou sua mão, esperando que ela encontrasse as palavras. Eduardo. Eu sei que não tenho muito tempo. Sei que você e Letícia farão um ótimo trabalho cuidando dos meus filhos. Eles precisam de vocês, Aurélia disse, sua voz trêmula, mas cheia de convicção. Eduardo sentiu um nó em sua garganta apertar. Ele havia preparado seu coração para aquele momento, mas isso não tornava as palavras mais fáceis de ouvir. Com um olhar firme, ele respondeu. Aurélia, eu prometo a você que cuidaremos dos seus filhos como se fossem nossos. Vamos dar a eles todo o amor que merecem, e eles sempre saberão o quanto você os amava. Aurélia sentiu, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Sabia que não poderia estar ali para ver seus filhos crescerem, mas encontrar pessoas como Eduardo e Letícia lhe dava paz. Ela fechou os olhos, deixando uma expressão serena tomar conta de seu rosto. Dias depois, a saúde de Aurélia se deteriorou ainda mais. Ela estava cercada por Eduardo, Letícia e uma equipe de enfermeiros que faziam todo o possível para garantir seu conforto. Aurélia sabia que estava se aproximando do fim, e, embora fosse doloroso deixar seus bebês, havia uma parte dela que encontrava paz em saber que eles estariam bem cuidados. Naquela noite, Eduardo ficou ao lado de Aurélia enquanto Letícia se revezava para cuidar dos gêmeos. Ele segurou a mão dela enquanto ela adormecia, o rosto pálido, mas sereno. Na madrugada, Aurélia deu seu último suspiro, partindo em silêncio, rodeada por aqueles que amavam. A perda de Aurélia deixou um vazio imenso. Eduardo e Letícia sentiam a ausência dela todos os dias, mas sabiam que precisavam continuar, agora por aqueles dois pequenos bebês que dependiam deles. O processo de adoção não foi fácil, envolveu burocracias e uma esperança ansiosa, mas, finalmente, o momento chegou. Letícia e Eduardo tornaram-se oficialmente os pais de João e Juliana. Eduardo e Letícia levaram os bebês para casa algumas semanas depois. O dia em que os gêmeos deixaram o hospital foi repleto de emoção. Letícia não conseguia conter as lágrimas ao segurar Juliana em seus braços, enquanto Eduardo carregava João, sorrindo para o pequeno. Eles sabiam que aquele era apenas o começo de uma nova fase, cheia de desafios e recompensas. Na primeira noite em casa, Letícia se viu sentada no quarto dos bebês, observando-os dormir. O quartinho havia sido preparado com tanto carinho, e ela podia sentir a presença de Aurélia ali. Cada detalhe, cada brinquedo escolhido, cada pedaço de tecido nas roupinhas dos bebês, tudo parecia carregar um pouco do amor de Aurélia por aqueles filhos. Letícia suspirou, sentindo uma mistura de saudade e gratidão. Você estaria orgulhosa, Aurélia, sussurrou Letícia, sentindo as lágrimas descerem pelo seu rosto. Eduardo se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Letícia. Ele olhou para os bebês e depois para Letícia, sentindo o mesmo peso no coração, mas também uma profunda sensação de esperança. Sim, ela estaria. E estará sempre conosco, em cada sorriso deles, em cada conquista. Vamos honrar a memória dela todos os dias. Eduardo disse, abraçando Letícia de lado. Os meses seguintes foram desafiadores, mas também incrivelmente recompensadores.
João e Juliana cresceram, cercados de amor e cuidado. Letícia e Eduardo estavam sempre ao lado deles, acompanhando cada pequeno progresso. João, que nasceu com um problema de visão, teve de passar por vários tratamentos, e cada etapa era um desafio que eles enfrentavam juntos. Uma tarde, Letícia estava no jardim, brincando com Juliana, enquanto Eduardo estava sentado com João, ajudando-o a explorar o ambiente ao seu redor. João era curioso e determinado, mesmo com a visão limitada. Eduardo guiava as mãos de João, descrevendo cada textura e cada objeto que tocavam. Isso é uma flor, João. Você sente como as pétalas são macias? Elas são como o carinho que a mamãe Letícia dá a você. Eduardo disse, sorrindo para o pequeno, que apertou a flor entre os dedos, rindo suavemente. Letícia olhou para Eduardo e João, sentindo o coração aquecer ao ver a conexão entre eles. Sabia que não importava as dificuldades que enfrentariam no futuro, porque estavam juntos. A presença de Aurélia era sentida em cada momento, e isso fazia tudo valer a pena. Com o passar do tempo, Juliana e João se tornaram crianças cheias de vida. Juliana, com seu sorriso brilhante e energia contagiante, era um raio de luz, enquanto João mostrava uma determinação imensa, nunca permitindo que sua limitação o impedisse de explorar o mundo ao seu redor. Letícia e Eduardo os incentivavam, ensinando-lhes sobre a vida, sobre a mãe biológica que os amava profundamente, e sobre o valor do amor e da resiliência. Em uma noite, quando estavam todos reunidos na sala, Juliana, agora com 4 anos, olhou para Letícia e Eduardo e perguntou, com a inocência típica das crianças: Mamãe, papai, vocês acham que a mamãe Aurélia está vendo a gente? Eduardo e Letícia se entreolharam, e Letícia respondeu, com a voz carregada de emoção: Sim, minha querida. Eu tenho certeza que a mamãe Aurélia está olhando para vocês e está muito orgulhosa de tudo que vocês são. Ela ama vocês, e sempre estará com a gente, aqui no nosso coração. Juliana sorriu, e João, que estava ao lado de Eduardo, segurou a mão do pai e disse: Eu sei que a mamãe Aurélia me ama. Eu sinto isso quando você me abraça, papai. Eduardo sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, e ele apertou João contra si, beijando sua testa. E eu também te amo, meu filho. E sempre vou te amar, assim como a mamãe Aurélia. Eduardo disse, sua voz embargada pela emoção. Aquela noite foi um reflexo de tudo o que haviam passado juntos. A dor da perda de Aurélia, a luta para criar as crianças, e o amor incondicional que agora unia aquela família. Eduardo e Letícia sabiam que nunca poderiam substituir Aurélia, mas podiam honrar seu legado, criando João e Juliana com todo o amor e cuidado que ela sonhara para eles. Aurélia poderia não estar fisicamente presente, mas seu espírito, seu amor e sua força estavam impregnados em cada momento, em cada risada e em cada conquista dos filhos. E, assim, Letícia e Eduardo encontraram um novo sentido em suas vidas, através do legado de uma mãe que amou seus filhos mais do que tudo, até seu último suspiro. Os anos passaram, e a casa de Eduardo e Letícia tornou-se um verdadeiro lar para João e Juliana. A ausência de Aurélia ainda era sentida, mas o amor que Eduardo e Letícia dedicavam aos gêmeos preenchia todos os espaços, criando uma atmosfera de carinho e segurança. João e Juliana cresceram em um ambiente onde sabiam que eram amados incondicionalmente, e isso fez toda a diferença em suas vidas. Letícia estava na cozinha, preparando o café da manhã, enquanto João e Juliana corriam pela casa, rindo e brincando. Eduardo desceu as escadas, ajeitando a gravata, e sorriu ao ver a cena. Aquela casa, que antes parecia tão vazia e silenciosa, agora estava cheia de vida. Bom dia, meus amores. Eduardo disse, pegando Juliana no colo enquanto ela passava correndo por ele. Ela riu, abraçando o pai. Bom dia, papai. Juliana respondeu, seu sorriso iluminando o rosto. Eduardo a colocou no chão e se aproximou de Letícia, dando-lhe um beijo na testa. Bom dia, meu amor. Como estão as coisas por aqui? Ele perguntou, enquanto Letícia terminava de preparar o café. Estão bem. João e Juliana estão cheios de energia hoje, como sempre. Letícia riu, olhando para os filhos brincando na sala. E você? Pronto para mais um dia de trabalho? Eduardo suspirou, assentindo. Pronto. Mas já sinto saudades de estar em casa com vocês. Esses momentos são os melhores do meu dia. Ele disse, pegando uma xícara de café e se sentando à mesa.
Enquanto tomavam um café, João se aproximou, segurando um caderno de desenhos. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado do pai, mostrando o que havia desenhado. Papai, olha só. Eu fiz um desenho da nossa família. João disse, com entusiasmo. Eduardo pegou o caderno e olhou para o desenho. Nele, estavam representados ele, Letícia, Juliana, e até mesmo Aurélia, desenhada com um halo sobre a cabeça. Eduardo sentiu um aperto no coração ao ver o desenho, mas sorriu, acariciando o cabelo do filho. Você fez um ótimo trabalho, João. É um desenho muito bonito. A mamãe Aurélia está sempre com a gente, não é mesmo? Eduardo disse, com os olhos um pouco marejados. Juliana se aproximou, olhando o desenho também, e sorriu. Eu gosto de pensar que a mamãe Aurélia está cuidando da gente lá do céu. Ela deve estar muito orgulhosa de nós. Juliana disse, com a voz suave e sincera. Letícia se aproximou, envolvendo os filhos em um abraço, e Eduardo fez o mesmo. Ali, juntos, sentiam a força da família que haviam construído. Uma família que, embora marcada pela perda, havia encontrado na união e no amor a força para seguir em frente. Os gêmeos cresceram cercados de amor, mas também com desafios. João, desde cedo, precisou aprender a lidar com a limitação visual. Eduardo e Letícia faziam o melhor para proporcionar a ele todas as oportunidades possíveis, incentivando-o a explorar o mundo, mesmo com as dificuldades. João, por sua vez, era determinado e corajoso, nunca deixando que sua condição o definisse. Certo dia, enquanto Letícia estava na cozinha, Juliana entrou correndo, os olhos brilhando de excitação. Mamãe, mamãe! Você não vai acreditar. João conseguiu andar de bicicleta. Ela disse, pulando de alegria. Letícia arregalou os olhos, surpresa e emocionada. Ela seguiu Juliana até o quintal, onde Eduardo estava ao lado de João, que segurava firmemente o guidão da bicicleta. Eduardo sorriu ao ver Letícia se aproximar. Ele conseguiu, Letícia. Foi incrível. Eduardo disse, com orgulho. João, ofegante e com um grande sorriso no rosto, olhou para a mãe. Eu consegui, mamãe. Eu consegui andar de bicicleta. Ele disse, levantando os braços em comemoração. Letícia correu até ele, abraçando-o fortemente, sentindo as lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto. Estou tão orgulhosa de você, meu amor. Você é um guerreiro, assim como sua mãe. Letícia disse, olhando nos olhos de João, que sorriu. A mamãe Aurélia sempre me disse que eu tinha que ser forte. Eu fiz isso por ela também. João respondeu, sua voz cheia de determinação. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Eduardo e Letícia conversavam na sala. Eduardo olhou para Letícia, percebendo a expressão tranquila em seu rosto. Eles estão crescendo tão rápido, Letícia. Parece que foi ontem que os trouxemos para casa. Eduardo disse, pensativo. Letícia assentiu, sorrindo. É verdade. Mas eu sinto que estamos fazendo um bom trabalho. Eles são crianças tão especiais, e sei que Aurélia estaria muito orgulhosa do que se tornaram. Letícia respondeu, segurando a mão de Eduardo. Eduardo sorriu, apertando a mão dela. Aurélia nos confiou o maior tesouro que ela tinha, e eu farei tudo o que for possível para honrar essa confiança. Eles são o nosso legado, Letícia. São a prova de que o amor supera qualquer coisa. Eduardo falou, com os olhos cheios de emoção. Letícia encostou a cabeça no ombro de Eduardo, sentindo-se em paz. Sabia que os desafios não acabariam, mas também sabia que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. João e Juliana eram uma prova viva de resiliência e amor, e nada poderia ser mais importante do que isso. Os anos continuaram a passar, e João e Juliana cresceram, cada um com seus próprios sonhos e ambições. Juliana mostrou um talento natural para a música, e, aos 12 anos, já tocava piano com uma habilidade que impressionava a todos. Letícia a incentivava em cada passo, levando-a a aulas e praticando com ela em casa. João, por sua vez, tinha um interesse particular pela ciência. Ele adorava explorar, perguntar e descobrir como as coisas funcionavam. Eduardo e Letícia fizeram questão de apoiá-lo, dando-lhe livros, brinquedos educativos e até mesmo levando-o a museus de ciência.
João, apesar das dificuldades visuais, nunca desistiu de aprender e explorar o mundo ao seu redor. Certo dia, Juliana estava praticando piano na sala, enquanto João estava no quintal com Eduardo, trabalhando em um projeto escolar. Juliana terminou de tocar uma música e se virou para Letícia, que estava sentada no sofá, ouvindo com atenção. Mamãe, você acha que a mamãe Aurélia também gostava de música? Juliana perguntou, com curiosidade. Letícia sorriu, pensativa. Eu tenho certeza de que ela adoraria ouvir você tocar, minha querida. Aurélia tinha um coração cheio de amor, e sei que a música a tocaria profundamente. Você herdou esse amor, Juliana. Cada nota que você toca é como uma homenagem a ela. Letícia respondeu, com os olhos marejados. Juliana sorriu, olhando para o piano. Então eu vou tocar sempre para ela. Quero que ela se sinta orgulhosa de mim, onde quer que esteja. Juliana disse, com firmeza. Do lado de fora, João estava debruçado sobre um livro de ciência, enquanto Eduardo explicava sobre as constelações. João apontava para o céu, tentando identificar os pontos luminosos que Eduardo descrevia. Papai, você acha que a mamãe Aurélia está em uma dessas estrelas? João perguntou, sua voz cheia de curiosidade infantil. Eduardo sorriu, olhando para o céu. Talvez, filho. Talvez ela esteja lá em cima, olhando para você e Juliana, cuidando de cada passo que vocês dão. Às vezes, penso que ela é como uma estrela, sempre brilhando e guiando a gente, mesmo de longe. Eduardo respondeu, sentindo o coração aquecer. João sorriu, sentindo-se reconfortado pelas palavras do pai. Eu gosto de pensar que ela está feliz, papai. E que, de alguma forma, ela ainda está conosco. João disse, sua voz cheia de esperança. Eduardo colocou o braço em volta do filho, puxando-o para perto. Ela está sim, João. E ela sempre estará. Cada vez que você olhar para uma estrela, pode ter certeza de que a mamãe Aurélia está te protegendo. Eduardo falou, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Naquela noite, a família se reuniu para jantar. A mesa estava cheia de risadas, histórias e amor. Letícia e Eduardo olhavam para os filhos, sentindo uma enorme gratidão pelo caminho que percorreram até ali. Embora tivessem enfrentado muitos desafios, sabiam que cada momento valeu a pena. Letícia ergueu um brinde, sorrindo para a família. A Aurélia nos ensinou o valor do amor, da coragem e da resiliência. E hoje, quero brindar a essa família que construímos juntos. Aos nossos filhos, que nos ensinam todos os dias o verdadeiro significado de amor incondicional. Letícia disse, com os olhos brilhando de emoção. Eduardo, João e Juliana levantaram seus copos, sorrindo. A nossa família. E a mamãe Aurélia, que está sempre em nossos corações. Eduardo completou, com a voz carregada de sentimento. E, assim, brindaram, celebrando a vida, o amor e a família que haviam construído. Uma família que, mesmo marcada pela perda, encontrara na união a força para seguir em frente. Eduardo e Letícia sabiam que nunca poderiam substituir Aurélia, mas estavam determinados a honrar seu legado todos os dias, criando João e Juliana com todo o amor e cuidado que ela sonhara para eles. Os filhos de Aurélia cresceram sabendo que eram profundamente amados, não apenas por aqueles que estavam ao seu lado todos os dias, mas também pela mãe que os amara tanto, a ponto de abrir mão de tudo por eles. Esse amor era o que os guiava, era a luz que os acompanhava, como uma estrela brilhando no céu, sempre presente, sempre cuidando deles. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.